Boris, Cláudio. Pode. Glória a Deus, por esse Deus tão majestoso, por esse Deus tão glorioso. Aleluias. Ele é muito majestoso. Aleluia. Ele é muito glorioso. Por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Pela majestade dele. Verdade. Por ele ter sacrificado a vida dele naquele altar. Para nos dar vida, para nos perdoar. E nós morarmos com ele. Ele é majestoso. Lembre-se disso. E esse majestoso está aqui nesta noite. Aleluia. Queria convidar vocês para nós estarmos orando pela nossa área financeira. Eu sei que em muitos lugares faz apelos emocionais na hora da oferta. Mas esse não é nosso costume de fazer nenhum apelo emocional. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que quando nós trazemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós estamos honrando ao Senhor. Você que gosta de honrar o Senhor com as suas primícias, com as suas ofertas, com os seus dízimos, vamos colocar nossa mão para agradecer pela bondade do Senhor. Se você tem um trabalho, se você tem um salário de alguma forma que entra em alguma área financeira, é por causa desse majestoso. E nós queremos honrar Ele. Aleluia. Diante da Tua majestade. Recebe a nossa gratidão agora pela nossa vida diante financeira. da Tua grandeza. O Senhor é importante para O nós. nosso coração é grato, Senhor. Somos gratos por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Por tudo aquilo que o Senhor permitiu os nossos trabalhos. Verdade, Senhor. Por nos dar saúde para trabalhar. Por nos sustentar, dar habilidade. Verdade. Obrigado pelos nossos empregos. Verdade. Pelos nossos patrões. Verdade, Obrigado, Senhor Deus, mesmo que eu sou autônomo, não tenho patrão que manda, mas o Senhor é o meu patrão. O Senhor é o Senhor, nosso. nós estamos gratos pela aposentadoria. Estamos gratos, Senhor Deus, de todas as formas que tem entrado algum recurso financeiro nas nossas vidas. Somos gratos. Por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, honrando o Senhor aqui, Pai. Cada pessoa que tem semeado no Teu reino. Louvado através seja o Teu do nome. Pix, através de trazer aqui na tua casa. Porque a palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos e oferta na casa do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que é para nós o único lugar onde diz na tua palavra que é para nós fazermos, ó Deus, fazer prova do Senhor. Deus, eu sei que ninguém vai fazer prova do Senhor, porque tem visto aquilo que o Senhor tem honrado, Senhor. E nós queremos te engrandecer, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo, por cada vida nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus é bom. Amém. Eu quero agradecer a Deus pelas visitas. Tá? A Harumi, parabéns, Deus abençoe por fazer parte nesta noite conosco. Deus abençoe a vida do Luiz Miguel, que faz tanto tempo que não vem, né, Luiz Miguel? Mas nós estamos orando por você, sempre. Isso, Nunca hoje eu vamos orei esquecer. para o seu concurso. Sua mãezinha pediu para estar orando. A sua esposa, perdão, Adriele. Que nome lindo. Ademir, que mora lá agora no Rio Grande do Sul. Gaúcho, tchê. E está nos visitando. Oséias, obrigada. Deus abençoe, acompanhando a Jaqueline. Deus abençoe todos vocês. Eu poderia comentar um pouquinho de ontem ou não? Pode. Eu só quero falar que ontem teve o segundo culto dos homens. Esse culto dos homens está sendo dirigido pelo irmão Valdenir. Foi uma bênção, né? Vocês que vieram. E olha, foi o culto dos homens, e eu agradeço todos os homens que participaram no louvor e trabalhou. Mas eu quero dar o parabéns para as mulheres.
Por que eu quero dar o parabéns para as mulheres? Por quê? Porque, amado, nós temos o nosso culto das mulheres, que é sempre o terceiro domingo do mês. Esse foi o último porque, né, nós estávamos retornando. Todo terceiro domingo do mês tem o culto das mulheres. E nós mulheres, nós viemos, nós trazemos os comes e bebe e nós trazemos uma lembrancinha. E depois, né, um sorteio. E eu quero dar o parabéns para as mulheres, que elas veio no culto dos homens, trouxe coisa para comer, e elas trouxeram lembrancinha para os homens. Todo mundo ganhou presente. Todo mundo que veio aqui foi sorteado. Eu ganhei uma BMW. Por quê? Porque as mulheres trouxeram. Então, parabéns, mulheres, vocês são generosas. Continue sendo generosa. Então, com isso, acho que eu dei um puxão de orelha nos homens, né? Que acho que os homens também têm que trazer lembrancinha, né? Tá vendo aí, amada? Foi uma bênção, Deus abençoe. Eu garanto que eu trago o meu. Amém? Graças a Deus. Vamos na palavra do Senhor, amado. Deus vai falar com você nesta noite. Essa palavra está lá em 2 de Samuel 16, do 5 ao 14. Quando eu ouvi essa palavra e li essa leitura que vamos fazer, o Espírito Santo disse no meu coração que nesta noite nós poderemos pedir perdão e também perdoar as pessoas que cruzaram o nosso caminho durante a nossa vida, como no caso de Davi e também no caso deste homem que nós vamos comentar aqui nesta noite, chamado Simei. Então a pergunta ficou tão difícil de arrumar um título, mas o título que mais parece que o Espírito Santo quis. Pode colocar para mim, antes de ler aí, o título? O título da mensagem de hoje. Como defender-se das pedradas da vida. Quantos aqui já levaram pedrada na vida? Vixe, falaram vixe não sei o quê. Já levaram pedrada? Bastante ou poucas? Feriu? Machucou? Quanto tempo demorou para você ser curado ou ainda não foi curado? Já, pastora? Demorou? Algumas pedradas são mais com força. Você lembra de alguma pedrada que ainda está dentro de você, que você ainda está machucado? Já que é noite de Santa Ceia, e nós falamos que a noite de Santa Ceia é uma noite de cura, de libertação pelo poder do sangue de Jesus, que conquistou naquela cruz do Calvário para nós salvação, perdão, cura, provisão e proteção. Como que a gente vai poder tratar nesta noite, se alguma pessoa ainda sente que ainda dói alguma das pedradas que você levou, porque nós precisamos ser curados nesta noite. E também da maneira como Deus vai tratar, o Espírito Santo vai tratar, nós podemos ficar até libertos também de uma maldição também. Porque muitas das palavras que falaram contra nós, que nos machucou, e muitas das palavras que as pessoas falam e nos amaldiçoa, né? E muitas vezes vem até da nossa própria família. Então nós precisamos ser sarados nesta noite. Por isso que nós atraímos a presença do Senhor, que Ele é o nosso psicólogo. E é Ele que cura a gente. Então nós vamos trabalhar aqui, que mesmo nós sendo homens ou mulher de Deus, as pessoas ainda nos apedrejam.
mesmo nós sendo ungido e separado por Deus, no meio do povo de Deus ainda tem gente que nos apedreja. E nós olhamos também que nesse texto nós pregamos domingo sobre a linha invisível que há no mundo espiritual. A Bíblia fala que tem uma linha invisível no mundo espiritual, aonde de um lado está a bondade de Deus, que nós cantamos nesta noite, e outro lado está a ira de Deus. Quando nós ultrapassamos, quando nós não aceitamos, quando nós não queremos a graça, a bondade de Deus, nós cruzamos a linha da ira de Deus. Aí o negócio fica estreito para nós. Este homem cruzou esta linha da bondade de Deus. Por 2 vezes a graça veio, a graça veio, a graça veio. Ele recusou a graça, atravessou e pagou com vida um alto preço. Vamos na leitura? Tendo chegado o rei Davi, 2 de Samuel 16, 5 a 14. Hoje é cura e quebra de maldição, de palavra falada contra nós. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Saiu e ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que tendo o povo e todos os valentes estava à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Bilial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, e eis te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei Davi: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar-lhe, e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todo seu servo: eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte do lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Que triste, né, amado? Além de falar, lançava pedra ainda. Você imaginou? Os 400 valentes de Davi chegaram do outro lado cansados, exaustos. Amado, quando as pessoas nos apedrejam, deixa a gente cansado. Muitas pessoas não conseguem dormir à noite, lembrando dessas acusações, dessas difamações. E quando eu acabei de ler esse texto aqui, já estudando essa semana, esse estudo, amado, é fruto de sentimento de humilhação e vergonha, de muitos que estão aqui e muitos que estarão ouvindo eu através desta mensagem durante a sua vida. Na minha experiência pessoal de ministério, fui também vítima de rejeição injusta. Fui também caluniado, difamado por parte de algumas pessoas com quem eu convivi. Cheguei a concluir, amado, que o perfil de algumas igrejas hoje é a réplica desta passagem, e também da época do tempo de Davi, do tempo dos profetas, dos tempos dos homens de Deus e dos reis. Algumas igrejas em nossos dias hoje estão tratando seus pastores como os filhos de Israel trataram os homens que por Deus lhe foram enviados. Presta atenção, amado. A história se repete. E aqui eu descobri duas
realidade incontestável. A primeira realidade que eu descobri nesse texto, que Deus escolheu homens, Deus escolheu mulheres, Deus escolheu pessoa e ungiu, abençoou, para que essa pessoa que foi ungida, abençoada, levasse uma palavra para alguém que está precisando. Amado, nós somos ungidos de Deus. Deus incumbiu para nós levarmos uma palavra para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão sofrendo. Então a primeira realidade, Deus escolheu homem, escolheu mulher, escolheu para abençoar o povo com as mensagens que Deus fornece. A segunda realidade que eu descobri é a rejeição vergonhosa e humilhante contra os pastores, contra os profetas, contra aquele que foi escolhido por Deus, de que afirma ser povo de Deus. O povo de Deus, na verdade, está tratando aqueles que foi escolhido por Deus de uma maneira que não dá para entender se de fato essas pessoas são filhos de Deus. Todos, amados, sem exceção de nenhum. Todos nós que estamos aqui e aqueles que estarão nos ouvindo foram rejeitados de forma humilhante, violenta pelo povo de Deus ou por alguém de Deus. Quem está entendendo? Olha o que Jesus registrou, senão Jesus estaria mentindo. Olha o que Jesus registrou em Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Amado, aqui foi o clamor do Filho de Deus, com o rosto banhado de lágrimas, chorando, seu coração dilacerado, seu coração triste, pela dor, pela rejeição do povo que ele deu a vida, amou com a sua morte. Por isso que a minha esposa foi tocada hoje pelo Espírito Santo para chorar. Eu chorei várias vezes e fiquei imaginando Jesus, o Filho de Deus, que deu a vida, que morreu para salvar as pessoas do inferno, da pior coisa que pode existir. As pessoas ainda rejeitar ele, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Amado, o rei Davi também, escolhido, ungido, separado por Deus também, que era da descendência do nosso Senhor e Salvador, também foi vítima de uma das mais desprezíveis atitudes de rejeição por parte de Simei. Um homem da família da casa de Saul, vocês sabem a história, o rei que antes de vir Davi, ele veio, antecedeu Davi durante anos, e perseguiu Davi, várias vezes tentou matar. Davi nunca levantou as mãos para o Saul, mas olha só, por que será que Deus permite, amado, que alguém que seja de Deus, que seja de uma família, que seja abençoado, esteja amaldiçoando, difamando alguma outra pessoa? Olha só Absalão, filho de Davi. Nós olhamos que depois de conspirar com diversa liderança, amado, uniu força militar para lutar contra o seu próprio pai e tomar o seu cargo. Nós não vemos família assim hoje, sim ou não? Quantas famílias? É só ter um pouco de posse, é só ter um pouco de dinheiro, é só ter um pouco de poder. Você sabe, né? Tem um velho ditado, não sei se isso é verdade ou não, mas você quer conhecer o homem? Dá poder. Você quer conhecer o caráter do homem? Tira o poder. Você dá o cargo, depois você tira para você ver. Você vai conhecer os dois lados. Amado, agora presta atenção. O rei Davi teve que enfrentar seu próprio filho na batalha. E é interessante que ele saiu da cidade montado em um jumento, não em um cavalo, montado num jumento, figurando o homem simples do povo que fugiu de Jerusalém, deixando para trás o conforto, a glória da sua coroa que foi dada por Deus. Você imaginou? O filho tirando o cara do palácio, e ele, de vez de sair de uma BMW, ele sai com um Fusquinha 1938. Não sei se existe, né? Mas então vamos pôr um Fiat 147. Pensou? Deixar o palácio, deixar a regalia, por um filho. Eu sei que Deus vai curar muita família nesta noite. Então vamos lá. Agora esse Simei acusava Davi basicamente de três coisas. Se você pegar o versículo 9 e 12,
olha as 3 coisas que ele acusava lá. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda esse benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha angústia, a minha aflição ou a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição. Amado, eu sei que Deus vai transformar essas maldições para nós nesta noite em bênção. Todos que falaram contra você, todos que disseram alguma palavra contra você, que machucou, foi uma pedrada, que o teu coração está ferido, nesta noite, neste lugar, tem cura para você. Quais são as 3 coisas que ele acusou? A primeira acusação: homem de sangue. Ele fala, homem de sangue, por ter derramado sangue da casa de Saul. Amado, uma acusação injusta. Sabe por quê? Davi permitiu que o Gibeonita, eu já preguei um dia para vocês sobre renúncia e sobre voto feito e quebrado. A consequência de uma pessoa fazer um voto e não cumprir é grave, já preguei para vocês. Aqui, o que acontece? Havia uma aliança, havia um voto entre Josué na época e também esse grupo de pessoas chamado Gibeonita. E quando Saul assumiu o trono, ele vai lá, de vez de pesquisar os livros, pesquisar as crônicas, para ver se tinha alguma aliança, não vai, mata algumas pessoas dessa descendência aqui. E aí, então, Davi, quando assumiu o trono, por causa desta quebra de voto, essa quebra de aliança, que foi feita há 40 anos atrás, nós falamos na época, 300 anos atrás, melhor dizendo, com Josué, você vê que o voto ficou lá, né? Saul vem e quebra esse voto, e Davi vai orar, por quê? Porque não estava tendo chuva na cidade por 3 anos, e Davi fala, como que nós servimos a Deus, nós que somos do Senhor, como é que pode ficar 3 anos sem chover, 3 anos sem ser abençoado, 3 anos porta fechada, 3 anos sem que minha vida financeira se levanta? Aí Deus fala para Davi, Davi, há sangue na família de Saul, converse com o Gibeonita, e quando chama o Gibeonita lá e fala o que aconteceu, ele fala, e Davi então teria que fazer aquele acerto, fazer aquela renúncia, fazer aquela quebra de maldição ali, chama ele e fala, o que é que eu tenho que fazer para vocês, para que a chuva, para que Deus continue abençoando? Gibeonita falou, nós queremos 7 da família de Saul, cortar o pescoço. E Davi então permitiu que matasse os 7. E mataram os 7, enforcados. Então, essa acusação era injusta, por quê? Porque foi Deus que permitiu fazer, Deus que tocou no coração de Gibeonita, Deus que tocou no coração, e aí, daquilo que Saul havia traído um pacto, uma aliança. Amado, se você fez uma aliança com o Senhor, não quebra não, amado. Ele é Senhor, Ele é a pessoa mais importante que existe no mundo para você. Quando seu pai, quando a sua mãe, quando os seus amigos, quando o seu patrão, quando todo mundo abandonar, Deus estará com você. Segunda acusação injusta aqui, homem de Belial, iníquo, indigno. Outra acusação injusta, Davi era o homem de bem, era o homem segundo o coração de Deus. Amado, tome cuidado com o que você fala de alguém. Se esse alguém que você está falando, Deus está querendo usar ele para o propósito, você está perdido. Sim ou não? Não fale, fique quieto. Terceira acusação injusta, ter usurpado o trono de Saul. Amado, acusação injusta também. Davi fez questão de nunca tocar em Saul, nem na sua veste. Nós olhamos, embora covardemente perseguido por Saul, ele nunca levantou as mãos contra Saul. Quem está entendendo? E agora aparece aqui o comandante de guerra, Abissai, propôs simplesmente arrancar a cabeça de Simei. Amado, quem não gostaria? Simei, corta o pescoço desse cara.
Ele é rei. Amado, nós sabemos que tanto Abissai como Davi era um homem violento e guerreiro, e que era normal aprovar, dizer, não, vai lá, nós estamos aqui para matar mesmo. Mas, amado, além de violento, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém, amado? Curiosamente, era também um homem extremamente sensível espiritualmente. O que me comoveu o coração, que a Bíblia fala que ao atravessar a rua da cidade de Baurim, Simei proferindo maldição e lançando pedrada contra Davi, com fúria incontrolável, lá no versículo 7 e 8 de 2 de Samuel 16, sai, homem sanguinário, homem de Belial, o Senhor te deu a paga, eis-te agora na tua desgraça, homem sanguinário. Amado, quando Abissai, guerreiro fiel, pediu a Davi autorização para decapitar com a sua espada esse furioso maldizente aqui, né, Simei, Davi recusou retribuir o mal com o mal. Diga, eu não posso tratar o mal com o mal. Diga, o bem vence o mal. Quem está entendendo? Davi não quis fazer nada, amado. Pensou um cara, mete o pau, você fala mal, difama você, e todo mundo fica ali metendo pedrada. Aí aparece o comandante e diz assim, deixa eu cortar o pescoço. A primeira coisa que você fala, corta logo. Sim ou não? Ou eu não sou normal. Amado, olha o que Davi, olha a reação de um homem de Deus. Recusou retribuir o mal com o mal. Deixai-o que amaldiçoe. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Amado, que nobreza de atitude, amado, que virtude, que caráter deste homem, olhar o cara amaldiçoando e dizer, não, talvez eu mereço, talvez eu preciso, talvez Deus está usando esse cara para falar isso comigo. Sempre que alguma coisa acontece comigo, eu digo, Senhor, é o Senhor? Mereço isso? Se eu estou usando esse cara para falar isso comigo? O que eu tenho que acertar? Amado, um dos aspectos da personalidade de Davi aqui é essa aqui. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Por causa disso, amado. Eu fico imaginando, é uma demonstração de ser discípulo do Deus verdadeiro. É ser, na verdade, aquele embaixador de Cristo. Representante do Senhor. Sabe, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que ele faria? Amado, dá uma olhada aqui. O rei Davi e os profetas do Antigo Testamento, e até hoje, muitos pastores que eu atendi também, muitas pessoas que estão me ouvindo também, são tratados com desprezo, muitos sofrem humilhações, agressões verbais, publicamente por parte de membros de igreja, dizer ser povo de Deus, sem que nenhuma medida disciplinar seja feita para essa pessoa. Ela fala mal, ela difama, ela humilha, e não tem a igreja que disciplina. Eu fiquei olhando aqui, quantos homens de Deus esses pastores têm ajudado, e têm servido a Deus. A falta de respeito com o ministro do Evangelho, amado, é o testemunho vivo da brutalidade espiritual daqueles que frequentam a igreja e não têm nenhum temor de Deus. São chamados joios que serão separados. Nós estamos aqui para amar um ao outro e amar o nosso semelhante igual a nós mesmos. Quem está entendendo? Os verdadeiros homens de Deus devem reagir desta maneira como reagiu Davi. Como eu e você tem que agir? Ontem eu ouvi o testemunho seu, Valdemir. Talvez essa mensagem seja para curar o teu coração, né? A sua humilhação. Eu estava conversando, orando com a minha esposa ficou querendo ir lá pegar o cara para o pescoço. É brincadeira, minha querida. Daquilo que você contou. É verdade, olha lá. Ela queria ir lá porque ela tem você como filho, e ela não aceitou mesmo o que o cara fez com você. Mas eu vejo que é treinamento, e você nem sabia que Deus ia falar com você desta forma também.
com certeza Deus vai reverter. Quem vai dar risada vai ser você. Deus vai tratar. Quem está entendendo, diga amém. Amado, como que nós podemos tratar diante de tanta humilhação? Uma vez um pastor disse para mim assim, dentro do meu carro, eu tinha dado à igreja para fazer culto, tinha ajudado, tinha feito um monte de coisa. Ele olhou para mim e falou assim: você fede espiritualmente. Aí eu olhei para o céu, primeira coisa é dar um soco na cara, não sei como é que se faz, é isso, agir, né? Mas eu estava tão bem espiritualmente, né, tão em comunhão com Deus, que na hora eu falei: Senhor, o Senhor está usando a boca desse cara para falar comigo? Hoje é o melhor amigo que eu tenho, um dos melhores amigos que eu tenho. Deus olhou para mim e falou assim: não é você, ele está falando daquilo que ele é. Sabe quando alguém quer ser curado? Amado, uma das coisas muito terríveis que tem no ser humano é que, se ele é mentiroso, ele olha para a pessoa e acha que a outra é mentirosa, igual ela. Se a pessoa fala mal do outro, ele acha que a pessoa é igualzinho ele que fala mal do outro. Se ele rouba, ele acha que os outros roubam também. Então Deus muitas vezes usa a boca do cara para você orar por ele, porque ele está doente, precisa de você para ajudar ele. Quem está entendendo? Voltando aqui, amado, a experiência de Davi serve para nós, homens de Deus, como exemplo de como devemos proceder contra as pedradas da vida. Como é que nós vamos agir? O primeiro fato aqui mostra o ungido apedrejado. Você imaginou? Quem imaginaria que um escolhido de Deus fosse apedrejado pelas palavras? Lá em 2 de Samuel 16:5 diz assim: atirava pedras, amaldiçoando, e dizia a Simei: fora daqui, homem de Bilial. Amado, pedras e palavra têm algo em comum. Eu estava olhando, ela serve tanto para construir como para destruir. Não é verdade? Eu estava olhando aqui, palavras podem ser proferidas tais como pedrada atirada na alma de alguém com um propósito único de machucar essa pessoa, destruir essa pessoa, e destrói. Você quer ver destruir uma pessoa, você pega qualquer um, e você pega uns 5 pessoas e fala: vamos falar mal do fulano, e vocês começam a falar mal, daqui a pouco a cidade inteira, o mundo inteiro está com raiva do cara, sem conhecer o cara. Sabe o que eu aprendi? Quando eu tenho que falar, eu vou lá e falo para o cara que eu tenho que falar. Não vou usar a rede social, não vou usar nada para falar, eu vou lá e falo. Quem está entendendo? Eu não gostei de você. Você, quem está entendendo? Pisou mesmo no tomate, sei lá no que. Quem está entendendo? Presta atenção aqui. Palavra de Simei expressava nada mais que violência verbal, de desrespeito vergonhoso ao seu rei, autoridade instituída por Deus, que estava atravessando o pior momento da sua vida. O seu filho se levantou contra ele. Agora, depois do seu filho levantar contra ele, o cara vem dizendo: está vendo, Deus está te castigando, o teu filho está... Quem está entendendo? E o filho de Davi depois foi assassinado. Pensa bem que dor, quanta pedrada. E outro filho um foi traidor, um matou o outro, um deitou com a irmã, aí outro cortou o pescoço dele. Você imaginou? Vivendo esta família, que angústia. E como fugitivo aqui, Davi estava tentando escapar em silêncio, sem reagir. As palavras de Simei, amado, era fruto de ingratidão. Toda pessoa ingrata, diga comigo, toda pessoa ingrata, ela é cruel. Quem está entendendo? Se tem um pecado que todo dia eu policio e falo para Deus: Senhor, nunca deixa eu cometer esse pecado de ingratidão, eu nunca quero cometer. Quem está entendendo? Se ajuda, o cara gospe no prato. É isso aí, né, Marco? Quem está entendendo? Sim. Se ajuda. E não, eu estou falando dentro de casa.
Amado, olha para mim, presta atenção, presta atenção. Davi, ele devia ser grato a Deus por Davi ter matado Golias, que estava afrontando, ia colocar todo o povo de Israel de escravidão, e Davi não deixou. Ele tinha que ser grato. Simei deveria ser grato a Davi por ter poupado 2 vezes Saul, seu patrão. Ingratidão, amado. Davi teve quantas vezes? 2 vezes na mão para matar, Saul não matou. Amado, ao sermos apedrejados pelas críticas e a maledicência de quem nos despreza, eu aprendi o segredo maior. Sabe qual é o segredo maior? Quando está apedrejando, eu aprendi, fiquei 8 anos, chama-se silêncio, não se defender. Fiquei 8 anos chorando. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? O Espírito Santo falou assim: eu sou o teu advogado. Se você se defender, eu não vou te defender. Se você deixar nas minhas mãos, eu te defendo. E eu fiquei quieto. Quem está entendendo? O silêncio, quando você está sendo apedrejado, a crítica e as maldição ou maledicência aqui, fica em silêncio. Sabe o que eu faço? Falo: Senhor, eu estou colocando fulano na tua agenda. Agenda aí. Faz o que o Senhor quiser. Por que eu peço para Deus agendar? Primeiro, Ele é cheio de misericórdia, sim ou não? E Ele também é justo. Concorda? Se Ele achar que tem que ter misericórdia, está na agenda dele. Ele tem. Se Ele achar que tem que punir, está na agenda dele. Ele pune. Mas eu não vou fazer. Porque Ele não permite eu fazer isto. Quem está entendendo? Diga amém. Segundo fato, apedrejado pelo sentimento. Não só agressões verbais aqui, amado, mas também os sentimentos do agressor, apedrejar a alma desse homem de Deus. Conversando com a psicóloga, ela diz assim: pastor, a coisa mais difícil que tem para ser curado é a alma. O salmista diz: por que está abatido a minha alma? Porque a alma, você tem que ir trabalhando, tratando, atendendo a pessoa, conversando com a pessoa, sabe? Não é como uma pessoa doente fisicamente, você vai lá dar o remédio, ou cura ou não cura, dá outro, ou cura ou não cura. Amado, não somente as pedradas lançadas por Simei, mas também suas palavras, seu sentimento de rejeição, que apedrejava o rei de Davi, rejeitando o rei Davi. A verdade que aprendemos aqui é que o sentimento de rejeição, diga comigo, o sentimento de rejeição, forja os conceitos injustos. Em 2 Samuel, versículo 16, versículo 7, diz assim: fora homem de sangue. Pior que sentimento de rejeição é o sentimento de desprezo. Produz insulto de humilhação. Homem de Belial. Sabe o que é Belial, né? É Belial. Quem está entendendo? Amados, Simei rejeitava Davi por duas razões. Primeiro, porque ele estava comprometido com a liderança do Saul, trabalhava para Saul. Quem trabalha para um governo, mete o pau no outro governo, sim ou não? Vocês aprenderam isso? Sim ou não? Quem está junto com o governo, defende o governo. E mete o pau no outro governo. Sim ou não? Aqui ele trabalhava para Saul. Essa é a primeira razão, comprometido com a liderança da casa de Saul, homem de Saul. Segundo, porque o exército de Saul foi derrotado pelo exército de Davi, na batalha que decidiu e tomou posse do reino. Perdeu. Está entendendo, amor? Não vou citar aqui. Perdeu.
Quem perde, eu aprendi que perca é tendão de Aquiles na nossa vida. A gente não sabe lidar com perca. Você perde um emprego, você fica bravo. Você perde saúde, você fica bravo. Você perde o que você perde, você fica bravo. Sim ou não? Terceiro fato aqui, apedrejado pelas atitudes. Lá em 2 Samuel, no versículo 16, 13, Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra contra ele, e levantava poeira. Quanta brutalidade, amado, que atitude infame de um insano. Esse aqui é um cara louco. Simei havia decidido, chegado na parte mais terrível que pode chegar um ser humano, amado. Davi estava sendo agredido, desafiado, quando deveria ser servido. É como Jesus, amado. Isso aqui é o símbolo da presença do Senhor. Jesus dava comida, Jesus curava, Jesus dava roupa, Jesus fazia tudo, e o povo estava metendo o pau. Filho de Beelzebu, Beelzebu. Triste, amado. Quem antes já nos honrou, com certeza pode um dia nos apedrejar. Sim ou não? Coloca no teu coração. Hoje você pode ser honrado, amanhã você pode ser apedrejado. Por isso nós estamos tratando esta noite. Quarto fato, que ungido conformado. Ele conformou com silêncio, não quis fazer nada aqui. Eu fico olhando no versículo 9 e 10, que atitude Davi teve aqui. Davi deixou para nós, homem de Deus, uma grande lição. Presta atenção, é na submissão que repousa a serenidade da alma, que nos leva a recusar vingança. Quando eu me submeto, submissão faz com que eu não tenha vingança. Eu aprendi uma coisa muito grande, né, meu bem? Entre você fazer vingança e fazer justiça. Nós temos que fazer justiça e não vingança. Houve duas razões para Davi optar para resignação, ou seja, não vingança. A primeira razão, por que Davi não quis vingar? É uma lição para nós. Por que Davi não deixou o cara cortar o pescoço dele? Primeira razão é que ele admitia a possibilidade de estar sendo julgado por Deus. Eu não sei se Deus está usando o cara para falar comigo, sim ou não. Se eu levantar contra ele, eu posso estar levantando contra Deus. Aí eu vou me danar de vez. Né? Porque olha o versículo, vamos ler o versículo 10. Ora, deixai-o amaldiçoar, versículo 12, né? Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoou Davi, quem diria? Porque assim fizeste? Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ele achava que Deus tinha ordenado. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição. Então, a primeira razão que Davi, amado, isso que a gente tem que tomar cuidado. Alguém está falando contra você, alguém está tentando caluniar, fazer qualquer coisa, fica de olho, fica prestando atenção, tenha discernimento para ver se é Deus que está usando ele para falar, para corrigir alguma coisa que você está errado, ou te dar um aviso que alguma coisa pode acontecer amanhã com você. Eu vou deixar nas mãos de Deus. Se Deus estiver usando ele, não tem como escapar. Mas se Deus não estiver usando, na minha angústia, Deus vai dar-me livramento. Quem está entendendo? A segunda razão aqui no versículo 11, pela qual Davi optou pela não vingança, é que ele compreendia o sentimento dos seus adversários. Sabe o que eu olho para as pessoas que muitas vezes falam da gente? Eu vejo que ele é uma pessoa doente, é um coitado, que precisa da nossa ajuda. Concorda? Ele está precisando de nós. Em razão disso, dois grandes princípios Davi aqui deixou para nós como legado, como herança e como exemplo. Primeiro, diga comigo, nenhum homem é dono da justiça divina. Entendeu? Você não é dono da justiça divina, é Ele que faz. Não adianta você, não, eu vou punir, eu tenho que fazer, você não tem que fazer nada, você tem que esperar Deus fazer. Quem está entendendo?
Essa é a primeira coisa. Nenhum homem é dono da justiça divina. É Deus que é. A Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Segundo, a tolerância, diga comigo, a tolerância é o veículo que nos conduz à submissão. Amém, amado? Agora, olha só o que Davi diz no versículo 12: o Senhor olhará para a minha aflição. Quem crê que Deus olha para a nossa aflição aqui, amado? Vocês creem que Deus olha para vocês? Eu estou vendo meu filho aflito, meu filho angustiado. O que nós vamos fazer, Espírito Santo? Será? Você crê que Ele olha a sua aflição? Então Ele está olhando nesta noite. Ele quer mudar a sua história nesta noite. Amado, olha o que eu aprendi, que os verdadeiros homens de Deus agem assim, porque reconhece que a justiça é um ato de competência exclusiva divina. Eu acredito e creio que Deus é o juiz dos meus atos e Senhor do meu destino. E você? É Ele. Ele é, e o julgamento vai da competência exclusiva de Deus. Eu não vou ficar julgando, porque o fulano roubou, porque o fulano está... Deixa, Deus está vendo. Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo falou comigo hoje, muito boa. Aprendi isso aquilo. Em vez de eu e você ficar falando mal de alguém, vamos falar bem de Jesus. Amém? Em vez de você ficar falando mal de alguém, seja autoridade, seja quem for que está errado, fala bem de Jesus. Não perca tempo falando mal do outro, fala bem de Jesus. E você vai ver que Jesus vai ficar feliz com você. Eu aprendi isso, amado. Jesus pagou com o seu alto sangue para a gente falar bem dele, não mal do outro. Pagou um alto preço para a gente falar bem e não falar mal. Ele sabe. Eu lembro quando o Senhor falou para mim assim: meu filho, eu estou colocando você como presidente da ordem dos pastores, não para olhar o defeito, porque o defeito eu sei, de cada um. Não coloquei para você ficar olhando o defeito e falar. Eu coloquei para você ajudar eles a consertar aquilo que está errado. Quem está entendendo? Quem entendeu, diga amém. Estou encerrando, amado. Nenhuma pessoa justa está isento de sofrer as maldades por parte de alguém. Por mais justo que a gente seja, a gente vai sofrer injustiça. Nem Jesus, o Filho de Deus, escapou. O próprio Deus foi a maior vítima de injustiça. Amado, eu tenho pegado muito no pé de vocês. Vem no culto, vem no culto, vem no culto. Falei: Senhor, eu não vou chamar mais, Senhor, eu não vou chamar mais. Aí ele manda mensagem. Aí ele, Senhor, eu não vou chamar mais, não vou chamar mais. Mas ele manda mensagem, manda mensagem. Senhor, o Senhor não quer nada, não quer vir, tá. Manda mensagem. Sabe, amado, nós não podemos rejeitar o Senhor. A rejeição é a pior coisa que tem. Quem sofreu rejeição sabe. Eu sofri uma rejeição só. Uma menina bonita não quis namorar comigo, mas casei com a linda. Azar dela. Quem está entendendo? Se eu fosse ficar chorando, né? Mas fiquei arrasado, amado. É duro você ser rejeitado, sim ou não? Eu não sei o que passava por dentro dela não querer eu. É que Deus tinha coisa melhor para mim. Aí, ó, princesa. Quem está entendendo, amado? Triste. Mas nós não devemos rejeitar o Senhor. Quem está entendendo? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: a igreja, quando se cala e omite a responsabilidade disciplinar, esse tipo de crente, como Simei, ou quando a própria igreja ela é autora da rejeição e humilha homens de Deus, perde a identidade do corpo de Cristo. Perde a identidade. Eu aprendi que quando os que se dizem justos se calam
e permanece passivo, então seu silêncio diante do erro tem duas explicações: ou é covardia, ou então é cumplicidade. Ou ele é covarde para não corrigir o membro, ou ele então ele é cúmplice. Quem está entendendo? Eu aprendi uma lição conversando com os meninos do louvor hoje aqui um pouquinho antes, e falei para eles o seguinte: José, Deus não teve que fazer com que o Egito entrasse dentro de José para mudar José, certo? Nós olhamos que a Babilônia não entrou dentro de Daniel. Quem está entendendo? O que Deus quer é José e Daniel, que não se corrompe com aquilo que não é e não faz parte do reino. Nós somos igreja, nós somos o povo, e Deus nos criou um povo diferente. Por quê? Porque ama o Senhor de coração, somos representantes dele. O que aconteceu e o que acontece com aquele que joga pedra? Vamos ver? Vocês querem ver? Final dele? Quer ver o que aconteceu com Simei? 1 de Reis 2, 36 em diante. Vou ler. Olha só a estratégia de Salomão quando assume o reino no lugar de Davi. Depois mandou o rei, chamou o Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita ali, e dali não saias, nem para uma e nem para outra parte. Olha a proposta. Continua. Porque há de ser que no dia em que saíres e passar do ribeiro Cedrão, de certo, que sem dúvida morrerá, o teu sangue será sobre a tua cabeça. Olha só, Salomão ungido, Salomão, homem sábio, né? Porque quando Davi na sua morte falou assim para Salomão, seu filho: ó, não esqueça o que Simei fez para mim, só isso, não mandou fazer nada. E como sendo um homem de Deus e não tratando com vingança, ele fez uma proposta para o Simei, falou: ó, você vai para tal cidade, você vai morar lá, só que nós vamos fazer um contrato, vamos fazer uma aliança, você não pode sair de lá, porque no dia que você sair, você está suicidando, você está morrendo, você vai morrer, e o sangue vai ser sobre a sua cabeça, a culpa vai ser sua, não minha. Presta atenção. E Simei disse ao rei: boa essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias, 3 anos. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Continue. E então Simei se levantou e abordou o seu jumento e foi a Gate a ter com Aquis, em busca do seu servo. E assim foi Simei e trouxe o seu servo de Gate. Olha só. E disseram a Salomão, como Simei fora de Jerusalém a Gate, já tinha voltado. Então o rei mandou chamar Simei e disse: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerá? E tu me disseste: boa é esta palavra que eu ouvi, com a sua sentença de morte. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que eu te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabe que tu, toda a maldade que teu coração reconhece, fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. Não houve vingança, houve justiça. E o rei mandou a Benai, filho de Joada, o qual saiu, arremeteu contra ele, de modo que morreu, e assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Quem está entendendo? Amado, Simei desperdiçou
2 vezes a graça do Senhor. Primeira lá, Davi, e agora Salomão. Olha o que acontece com aqueles que gostam de ficar amaldiçoando, maldizendo, blasfemando, falando contra alguém. Amado, nesta noite os nossos lábios serão para a glória do Senhor. Para que falar dos outros? Vamos falar de Jesus. Simei, amado, ele cruzou a linha da bondade de Deus e entrou na linha da ira de Deus. Por isso que eu falei para você, querida, que não é vingança, é justiça. Isso é justiça, não vingança. Quem está entendendo? Amado, sempre Deus vai, com certeza absoluta, cuidar, tomar conta de nós, contra qualquer que seja difamação. Se alguém te acusar de alguma coisa, pergunta para Deus: Senhor, essa pedra de tropeço que o Senhor colocou no meu caminho, é para mim tropicar e cair até eu ficar bonzinho, ou eu vou ter que destroçar, quebrar ela e virar em pó? Que toda maldição falada contra nós nessa noite seja quebrada. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Teu filho amado que foi rejeitado, que deu a vida por nós, e muitas vezes nós rejeitamos de vir cultuar a Ele, de ajudar a fazer a obra dEle. Senhor, todas as pessoas que falaram contra nós, todas as palavras de maldição contra nós que estamos aqui, os que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem, nós pedimos ao Senhor, que tem poder, através do seu sangue, desfazer, eliminar toda palavra de maldição contra nós, todas palavras ditas contra nós, toda palavra dita contra nós, seja desfeita nesta noite no mundo espiritual. Senhor, e toda palavra que falamos contra alguém, pedimos perdão nesta noite. Pedimos perdão, que o teu sangue nos purifica deste pecado. Purifica os nossos lábios nesta noite. Coloca fogo e queima os nossos lábios dessas palavras que falamos contra alguém que o Senhor ama. Pedimos perdão no nome de Jesus. Porque nesta noite é noite de cura, de restauração, de libertação. Eu quero voltar para minha casa curado, sarado, sabendo que nenhuma palavra de insucesso, dita pelo meu patrão, dita pelo meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, dita por meus irmãos, dita por alguém que não gosta de mim, dita por alguém que ama ou que me amava, todas as palavras de maldição falada contra nós, desde o nascimento ou antes do nascimento, até no ventre da mãe, que o filho não ia dar certo, que o filho seria isso ou aquilo, está anulada nesta noite, no nome de Jesus. Toda palavra dita que nós seríamos alcoólatra, viciado, drogado, seja o que for, está anulada, desfeita no nome de Jesus. Toda palavra de ordem profissional que nós não daríamos certo, que o trabalho não daria certo, que a nossa vida financeira não ia dar certo, está desfeita em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite nós desfazemos e pedimos ao Senhor que aonde tiver qualquer trabalho feito contra nós, seja de quem quer que seja, nós pedimos nesta noite que o anjo do Senhor esteja tocando fogo e queimando essas palavras. Ela não terá efeito contra as nossas vidas. Nesta noite nós estaremos renascendo para uma nova vida com o Senhor. Estaremos caminhando numa nova direção que o Senhor tem o melhor para nós, porque a partir desta noite, essas maldições estão sendo quebradas pelo sangue do Cordeiro. Assim como aquele homem deixou de existir, de perturbar, de falar, todas as palavras também deixam de ser ação contra nós também. O nosso justo juízo
que está à direita do Pai, intercedendo por nós, chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, que levou essa maldição, esteja agora neste momento agindo em nosso favor, Senhor, porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Prepara o teu coração, prepara o teu coração. Prepara o teu coração. Você pode assumir ali, fica ali. Te amamos, Jesus, te amamos. Ralariande seri nemassai. Te exaltamos.